a ideia de escrever o livro, na verdade, assim, foi... não tinha assim, muito planejamento, eu vou escrever o livro, mas foi acontecendo, eu fui lendo, fui aprendendo coisas, escrevendo os artigos, até que de repente eu fui escrevendo e eu vi que um assunto estava assim, meio que se encadeando no outro, e aí eu resolvi escrever o que eu tinha aprendido na minha vida, né? Ao longo da minha vida. Então, o que acontece? Nessa época eu estava na Conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência humana e a sua evolução. Então, eu resolvi fazer um estudo do ser humano, ou seja, da consciência humana, com base em todas as linhas do conhecimento que tratavam da evolução humana. E aí eu percebi que não era só a Conscienciologia, que o Espiritismo, por exemplo, trata disso. A biologia trata disso com o Charles Darwin e a teoria da evolução, né? E assim por diante, né? Nas ciências sociais tem isso também, na história nem se fala então, né? A história humana. E então é assim que surgiu a ideia. Aqui na UEL, por exemplo, eu fiz farmácia bioquímica, né? Até tenho colegas de turma, de curso que vieram, né? Aqui no lançamento, que é um conhecimento que eu também aproveitei na escrita do livro, principalmente no capítulo 3º que eu escrevi sobre a fisiologia humana, que foi uma fisiologia que foi uma das matérias preferidas minhas no curso, né, que eu mais gostei, né? Então, alguma coisa sobre bioquímica, sobre biologia e tal, etc. Então, a ideia foi isso, quer dizer, eu trato de Conscienciologia, mas não é só a Conscienciologia, eu trato de várias outras áreas relacionadas à consciência humana. Por isso que é análises transdisciplinares da evolução consciencial, o subtítulo, porque a consciência ela é multifacetada no sentido de que ela tem muitas capacidades, ela pode fazer muitas coisas, atuar em muitas áreas, fazer muitas descobertas. Isso somos nós, cada um de nós. Cada um de nós tem a capacidade de melhorar aquilo que já sabe, que é uma evolução, e além disso aprender coisas diferentes. Por exemplo, faz um curso de bioquímica, depois aprende línguas estrangeiras, depois estuda história, como é o meu caso, por exemplo, que eu aprendi línguas estrangeiras, morei em outros países, viajei, aprendi outras coisas, e é multifacetado também, no sentido de que são várias áreas que estudam a consciência humana de maneira... E aí ficou uma análise transdisciplinar. E aí, Marcelo, você falou muito da questão da Conscienciologia. Você poderia explicar para nós o que difere a ciência, a Conscienciologia, da ciência convencional? Né? Você fala isso no filme, os paradigmas de uma ciência da outra? Essa é uma boa pergunta, porque de fato o que me atraiu primeiro para o Espiritismo, depois para a Conscienciologia, foi o lado científico. Eu já tinha feito um curso bioquímica na área científica, eu tinha um tipo de pensamento, assim, de interesse, de curiosidade, sempre nessa área. Eu procurava analisar as coisas de uma maneira científica, com racionalidade, com provas, com experimentos. E por isso que eu me afinizei muito bem com a Conscienciologia, que é uma ciência. Mas, por outro lado, ela é uma ciência diferente das outras, porque ela pesquisa não só a parte física, que a física estuda, o material, que a biologia estuda, mas ela estuda a consciência, que também não é simplesmente a psicologia, porque ela considera vidas passadas e próximas
e a sobrevivência da consciência à morte física, né? Quer dizer, que o que fica é o corpo, mas a mente, ou alma, ou espírito, ou consciência, como cada linha quiser chamar, né? Ela sobrevive, e a opção da conscienciologia foi pela a opção científica, não religiosa, por exemplo, nem filosófica, né? Foi estudar cientificamente. Marcelo, você poderia falar um pouco sobre o que significa a paragenética, né? A conscienciologia, ela traz esse elemento a mais quando estuda as personalidades, as organizações, ela fala da paragenética. O que A paragenética eu trato também no meu livro. Depois, quando vocês lerem, vocês vão ver que eu trato, porque para mim é uma das coisas mais importantes da conscienciologia. Ela foi proposta, a conscienciologia, por um pesquisador brasileiro que se chama Valdo Vieira, que é médico. Ele é da área de biológicos, né? E então ele chegou a passar pelo espiritismo também, uma fase, né? Depois ele passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa e à ciência. Fundou a conscienciologia. Então, para mim, eu acho que é bem interessante, porque na ciência convencional, na biologia, por exemplo, falam que tudo, por exemplo, tem cientista que fala que tudo é genético. Não só as características físicas, mas as nossas aptidões, os nossos gostos, a nossa inteligência, é tudo genético. Aí o Valdo Vieira diz que é genético e paragenético também. E aí o que significa isso?